Exercício está aqui. É tempo do comentário habitual à segunda-feira de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Boa noite. Podemos começar mesmo sobre esta questão que surgiu antes das 8 da noite, mas pouco antes, que é que vai gerar polémica. É mais uma novela à portuguesa. Eu vou dizer, é assim, o que disse ali o secretário-geral da CGTP faz sentido, é lógico. De facto, aquelas comparações abonam a favor da proteção da CGTP. A questão é esta, parece-me, não sou especialista, mas em informações, mas deve haver alguma dúvida sobre se os manifestantes atravessam a mesma ponte. É que uma coisa são os maratonistas, ou os corredores, quer dizer, esses que começam de um lado e saem pelo outro lado. Ponte, não é? Passam a mesma ponte. A questão, no meio da ponte, o que deve preocupar as autoridades é se há alguma informação sobre eventuais pretensões de bloqueio da circulação entre as duas margens. E acho que se as partes sentarem à mesa e se houver o compromisso firme assumido de que as coisas não se passarão assim e que e que não haverá bloqueios que podem afetar de facto a segurança a vários níveis, eu julgo que se pode resolver. Porque normalmente, como sabe, não há manifestações que vão atravessar a ponte. Há várias maratonas, corridas. Agora, manifestações, todos nos lembramos do buzinão, sim, não é? Do que deu, que chegou a dar confrontos. Não tem a parte do governo de Cavaco Silva. Portanto, nos tempos que correm, quer dizer, não é bom as cidades ficarem com as suas acessibilidades cortadas. Eu compreendo a posição deste serviço, deste sistema de segurança interna. Mas acho que com boa vontade de sentarem à mesa, o povo português é um povo de grandes costumes, acho que não há problema. E ainda estão a tempo, porque a manifestação é só dia 19. Sim, só dia 19 tem tempo. Portanto, ainda há tempo para algum diálogo. Vamos analisar então esta semana que passou e o que aí vem, não é? Tivemos as autárquicas, aqui falamos demoradamente sobre elas. O que lhe pareceu desta semana de governo? Eu acho que foi uma semana boa, começou por ser uma semana boa para o Governo, por isso digo uma semana que nem de encomenda, porque a Troika veio de facto com vontade de ser simpática para o Governo. A Troika não queria aborrecimentos. Lembra-se, estávamos todos na dúvida se esta oitava e nona avaliações iam correr bem. Porque se não ocorressem, forçava-nos mesmo um segundo... Sim, isso era inapelável. Íamos mesmo ao segundo resgate. E a Troika, nitidamente, porque fez o quê? Há um indicador que, para as pessoas entenderem, mesmo as que são menos ligadas a essas matérias, quando a Troika diz, sim senhor, o crescimento económico não vai ser de 0,3 ou 0,4, vai ser de 0,8, o que é que está a dizer? Vai haver mais riqueza, portanto, não é necessário um corte tão grande na despesa. Se o crescimento fosse 0,2 ou 0,1, o esforço no Orçamento de Estado tinha que ser maior. E, portanto, a Troika, ao dizer que é uma previsão, portanto, o senhor, quando está a fazer orçamento, é uma questão de contas, diz, olha, tenho aqui mais do lado da riqueza, portanto, não tenho que cortar tanto na despesa. Se tivesse previsto um crescimento mais baixo, tinha que fazer um esforço já com outra intensidade. Portanto, a Troika vem com esta boa disposição. O Governo encerrou este dossiê logo a seguir às autárquicas e disse, não há segundo resgate. O discurso de Passos Coelho mudou. É uma coisa estranha. É um enigma que fica para decifrar mais tarde. Porque é que Passos Coelho fez de um modo, a certa altura, tão intenso o discurso do segundo resgate antes das eleições e pós-eleições vem dizer não há segundo resgate, está tudo afastado, correu bem. Ele disse no debate quinzenal, era para alertar para o perigo. Bem, mas foi um alerta complicado. Muito veemente. Muito veemente, com consequências nos juros, quer se queira, quer não, com consequências nos resultados das autárquicas, como já vimos. Portanto, e Passos Coelho é um político experimentado. Passos Coelho sabe que aquilo que disse teria consequências. Quer com isso dizer que antes das eleições autárquicas o Primeiro-Ministro tinha alguma incerteza ou alguma dose de incerteza contra o resultado da oitava e da nona? Avaliações? Eu só posso interpretar as palavras do Primeiro-Ministro com essa explicação.
Porque senão, quer dizer, quase parece que ele queria que Seguro ganhasse, o que é uma explicação Pode ter sido um mero erro. que não é aceitável. Diga? Não é? Pode ter sido um mero erro de estratégia, não é? Com certeza, foi dizer às pessoas, assustá-las, votem em nós, senão isto corre mal. Mas, quer dizer, eu acho que foi mais isso, com toda a franqueza. Acho que o Primeiro-Ministro tentou ali uma jogada que não correu bem, acontece a toda a gente. Agora, foi evidente o contraste entre essas declarações e o que se seguiu depois das eleições, que culminou naquela conferência de imprensa quase de, como é que devia dizer, com uma certa carga romântica, com o devido respeito, o Ministério das Finanças e a Ministra o Vice-Primeiro-Ministro e a Ministra de Estado e das Finanças lado a lado. Um casal improvável, não é? Improvável, um par que até aqui há uns meses nós diríamos nunca poderia estar junto. E como foi noticiado, a própria Troika surpreendeu-se com o bom ambiente existente entre o Vice-Primeiro-Ministro e a Ministra das Finanças, que aliás muito calma, muito serena, como se vê. Paulo Portas, pelo que se vai sabendo, até nas reuniões com a Troika, ele continua a levantar-se para vir fumar, para vir tomar um café. Pelo que sei, os elementos da Troika ficaram atordoados com a velocidade de movimentação de Paulo Portas. Foi algo que os surpreendeu comparar com Vítor Gaspar, que era sempre muito quieto no seu lugar. Paulo Portas, tal como fazia e continuará a fazer nos Conselhos de Ministros, sai regularmente para ir fumar o seu cigarro, porque pronto, mantém o seu vício para ir tomar o seu café, mas isso é uma coisa, outra coisa é o excelente relacionamento entre os dois. E Paulo Portas vai para a conferência de imprensa como? Autenticamente há Paulo Portas, como também vimos aqui na semana passada com o Penta. Vai falar do que é bom, diz não há nada de impostos, não há mais as medidas de austeridade propriamente ditas, isto vão ser só coisas pequenas e médias, mas ligeiras, vamos conseguir com as somas dessas coisas todas pequenas, vamos conseguir os objetivos. Pronto. E ficava as más notícias, diremos, logo se veria quem é que as dava. Foi assim. O que até foi elogiado, porquê? Porque as más notícias, neste caso, que é a as pensões de sobrevivência. As pensões de sobrevivência, já vamos falar delas, mas também a insistência da Troika nos 4% de déficit. E aí, não direi uma derrota, mas é um dossiê que poderia ter corrido melhor para Portugal. Não, a Troika aí, pronto, foi o lado, digamos assim, firme, intransigente e duro da Troika. Disse, aqui não passa, até porque é o número para mostrar, digamos assim, lá em Bruxelas e aos ministros das Finanças, que não têm tempo só os seus assessores da zona euro de ir ver todos os componentes, os indicadores macroeconómicos que faz o orçamento. Portugal comprometeu-se com quando no déficit, pois não podemos transigir aqui. Até porque se transigissem, estavam a abrir uma porta de quê? Dizer ao Tribunal Constitucional, decidam à vontade, porque nós também agilizámos aqui. Portanto, se passarmos, imagino, de 4 para 4,5, porque é que não devemos passar para 4,7, se vocês chumbarem mais uma medida? Portanto, aí a Troika disse, não, o déficit não pode ser. Agora, para o Governo, lá para dentro do Governo, e para nós portugueses, o que a Troika exigiu foi suave. Digamos assim, porque não exigiu nada que vá provocar grandes fissuras dentro do Governo. Afastou-se esse espectro. Está bem. Não aceitaram o IVA da restauração, se quiser. Vai o IRC agora e o IVA da restauração não baixa. A única coisa que, por exemplo, o Ministro da Economia, de algum modo, anunciou, alvitrou para o segundo semestre. E a Troika, por enquanto, disse não. Agora vamos ver como corre a execução orçamental e vamos ver também, para além da execução orçamental, como é que é a evolução da economia europeia, porque se a economia europeia de facto se comportar melhor, como se admite, se o crescimento da economia portuguesa for melhor, a Troika saindo em junho, nós podemos ter um segundo semestre de 2014 de facto diferente, que a Troika em princípio já cá não estará. E esta é a grande notícia da semana, é a confirmação para o Governo que a Troika deve sair em junho e a confirmação para o Presidente da República de que o Governo deve ir até 2015, conforme ele disse, deu a entender em declarações no 5 de outubro na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, Passos Coelho sai de umas autárquicas que não lhe correram manifestamente bem e logo a seguir o céu que estava carregado dissipa-se, as nuvens afastam-se. Agora vamos lá ver se as nuvens regressam. Para já temos esta questão das pensões. Lá está. Paulo Portas. Eu tenho dificuldade em estar bem.
Está a ver? Estava a correr bem a semana. Estava o céu limpo. Não, tinham que encomendar uma trovoadazinha e não foi pequeno. Pois, de facto, não é tão grande como a TSU dos pensionistas, Não. de facto não é, mas são 100 milhões, é um corte de 100 milhões. Paulo Portas, e aí gostava de fazer esta pergunta, porque acho interessante que Paulo Portas nega o termo corte, o que me parece que, de algum modo... Fala em correções, não é? Fala em correção, até lhe dá um nome pomposo, difícil de reproduzir aqui, eu próprio não o decorei, mas há aqui uma melhoria também de comunicação, não acha? Há uma Ou seja, de tirar carga negativa a algumas isso sim, comunicações. esse é o grande mérito, eu acho que é um grande mérito de Portas. Manuela Ferreira Leite disse isso a semana passada e é curioso. Como temos Manuela Ferreira Leite, que sempre teve uma expressão fechada e quando era Ministra das Finanças anunciava as medidas com uma cara dura, critica Vítor Gaspar, e eu dou-lhe razão a ela, por pôr essa carga negativa no discurso. E Paulo Portas descomprime, o que é inteligente da parte de Portas em relação à economia portuguesa, em relação aos portugueses e em relação ao exterior. Portas faz um discurso moderadamente otimista, não põe de lado o rigor, mas diz isto vai se resolver, nós vamos recuperar, já saímos do pior. Aliás, o próprio Presidente da República chegou a dizer estamos a sair da recessão. Aliás, eu vi transcrita a frase saímos da recessão. Sim, é. Não é? E, portanto, há um conjunto de facto de declarações que apanham o pós-vitória de Seguro e apanham esta derrota do PSD que de facto contribuem para amenizar a situação do governo. E Portas dá um grande contributo. Imagina o que era Vítor Gaspar a fazer aquela conferência de imprensa. Era de facto completamente diferente e Portugal precisaria de tudo menos disso neste momento. Porque de facto é curioso, José Carlos Castro. Gaspar sai quando a economia começa a ter os primeiros números de recuperação. E perguntamos uns aos outros, o que é melhor para a economia? Seria o discurso de Gaspar a castigar as expectativas ou este discurso de Portas? Eu, por mim, não tenho dúvida que o melhor é o discurso de Portas. É a atitude de Paulo Portas. Independentemente se é vice-primeiro-ministro, ministro dos Estrangeiros ou não. Eu considero que Vítor Gaspar fez um grande lugar, com defeitos, com erros, mas pronto. Foi muito capaz no exercício das suas funções, mas não era de facto o ministro adequado para lidar com a Troika nesta fase. Não sabemos, há quem diga, foi tudo pensado. Não, a vida não é assim, nem a política é assim. Mas eu acho que Portas é o governante adequado neste momento, juntamente com o Primeiro-Ministro, para fazer face a este período de recuperação da economia e para apanhar essa dinâmica e empurrá-la e não contrariá-la. E, portanto, aí, como diz, o discurso é de facto muito diferente e nesse aspecto a comunicação melhorou. Foi apanhada em contrapé com esta história das pensões de sobrevivência. Sim, há também um caso que marcou esta semana e continua a marcar, e suponho que ainda não está fechado, digamos assim, que é o caso de Rui Machete na sua deslocação a Angola. Como é que viu este caso? Suponho que ouviu as declarações. Ouvi. Rui Machete é um homem experiente. Achou estranho? Muito experiente. Isto é um manifesto caso de falta de hábito já. Ele afastou-se da vida política ativa, teve de facto vários anos afastado. Embora com Pedro Passos Coelho foi no primeiro mandato de Passos Coelho no PSD, ele foi o presidente do Congresso. Portanto, o Machete tem muitos anos. O Machete foi vice-primeiro-ministro de Mário Soares, depois de Mota Pinto morrer, no governo do Bloco Central, quando estava cá o FMI. Portanto, é um caso, porque já são várias gafes seguidas, é um caso em que eu já começo a dizer que, quer dizer, que não serão gafes. Parece um manifesto caso de inadaptação à política dos tempos de hoje, porque não se consegue compreender. Machete é um homem inteligente, fui ainda seu aluno, ele foi meu professor de Ciência Política e Direito Constitucional, é um académico brilhante, é um jurisconsulto fantástico, e desde que entrou no governo não há semana em que não venha um erro. Ele próprio notícia, não é? Ele próprio notícia, quer dizer, e o governo precisa tudo menos isso. Aliás, ele teve o condão de fazer desaparecer completamente a Ministra das Finanças e toda aquela polémica que houve, embora também por mérito da Ministra, porque ele tomou conta sozinho das gafes. O dossiê gafes do governo ficou todo por conta de Rui Machete. Só que uma gafe, duas gafes, três gafes, já não é gafe. Ganha direito a um título de inadaptação. Dimensão. Ou seja, há quem diga que é uma pedra no sapato deste governo. No entanto, Pedro Passos Coelho saiu em defesa de Machete de uma forma clara, digamos assim. Lá está. Porque um Primeiro-Ministro, um homem de Estado,
tem que ponderar muitos fatores. E Pedro Passos Coelho teve que ponderar uma coisa muito simples. Se ele tira Machete, que teve uma atitude, digamos assim, simpática com Angola, ele de certeza absoluta que de um modo ou de outro ia prejudicar as nossas relações com Angola. E não vamos aqui discutir quem está no poder em Angola, se gosta, se não se gosta, o regime é bom, se é mau. As nossas relações com Angola neste momento são importantíssimas. Com Angola, com o Brasil, com a China. Lembre-se, estas empresas todas estão neste momento privatizadas ou em parcerias. Aqui há uns anos ia tudo para a Espanha, ou para a Telefónica, ou para a Iberdrola, ou fosse o que fosse. Neste momento são, de facto, países ou da CPLP ou países emergentes com grande potencial e das maiores potências do mundo como a China, que estão a tomar posições fortíssimas na economia portuguesa. Sabemos as histórias dos wild cards, dos investimentos que estão a ser feitos no imobiliário. Há muitos setores da economia portuguesa que estão a sofrer ligeiros fenómenos de recuperação, mas efetivos, por conta também das nossas relações com Angola. E, portanto, o Primeiro-Ministro, a política é muito difícil nisto. E eu, que já exerci, os casos já exerci, tenho a obrigação de dar esse testemunho. Às vezes uma pessoa até pode pensar assim, olha, por mim, saía já. Mas uma pessoa às vezes não pode fazer isso. Não pode. Mas acha que marcou, ou seja, não sai já. Se ele tirasse Machete agora, o que é que pensavam os já, angolanos? mas acha que pode acontecer, ou seja, Machete queimou já as vidas todas, digamos assim? Sim, sim. Sabe, há um programa que é o Quem Quer Ser Milionário, que está no canal da concorrência, que tem para aí 3 ajudas. E às tantas já não tem mais. Esgota a do público, a do telefonema para casa, pronto. Machete já esgotou as ajudas todas para ficar no governo. E, portanto, agora está, eu diria, na corda bamba, nitidamente, e está dependente da apreciação. Isso está sempre. Mas o Primeiro-Ministro, com certeza, que o tem, neste momento, pelos cabelos, depois de tantos erros que já cometeu e prejuízo que causou ao governo. Pode ser assim, mas distrai de outros temas que são mais duros. Não distrai, porque isto não cai bem ao governo. A intenção de Machete é boa. Eu detesto bater em quem está debaixo de fogo. Toda a gente sabe que nestas... A intenção dele é boa, é dizer assim, agora, por amor de Deus, é uma questão de princípio. Agora, aquilo foi público na Rádio Nacional de Angola, ou seja, na Rádio Nacional de Angola. Parece que Machete vive no outro tempo, pensar assim, estou a dar uma entrevista assim aqui em Angola, isto não chega a Portugal. Assim, não é? Ninguém sabe. Ninguém sabe, isto não interessa o que diga aqui que não chega lá. É evidente que chega na hora e, portanto, agora, ele viola princípios muito graves, de facto. Não pode dizer, eu soube o que é a investigação, que ele não é nada de grave, não se preocupe, aquilo é só os formulários, aquilo vai ser tudo arquivado. Ou coisa do género. Por amor de Deus. Isto nem um aprendiz de feiticeiro, quanto mais alguém que já é feiticeiro aposentado, eu diria, não é? E, portanto, é de facto uma gafe indesculpável. Só que, em circunstâncias normais, eu estou convencido que o Primeiro-Ministro teria substituído. Devido ao momento excepcionalmente bom das nossas relações com Angola, o Primeiro-Ministro deve ter ponderado que deve ter avaliado a situação e chegou à conclusão não é do interesse nacional. E se Machete saísse pelo seu próprio pé? Eu acho que neste momento não era bom. Acho que neste momento não era bom. Tem que se deixar passar um tempo. Eu acho que o interesse nacional assim o exige. Bem, mas seria mais fácil do que ser o Primeiro-Ministro a tirá-lo. Porque nós não podemos, neste momento, ter um gesto dinamizado em relação à Angola. Também vamos dizer uma coisa. Vamos ver o seguinte. Não morriam as relações de Portugal com Angola. E, portanto, há sempre... Acho que há uma dinâmica própria. Há uma dinâmica que ultrapassa isso tudo. E o que acho é que o Primeiro-Ministro, um dia deste, de facto, tem que... Pronto, ele só disse foi uma expressão menos feliz. Mas o Primeiro-Ministro, de facto, tem que pedir aos seus ministros todos, poupem-me. Os ministros têm que poupar o Primeiro-Ministro. Porque se as pessoas estão em casa e veem isto, eu vejo a reação das pessoas, você também deve ver. Ouvem uma declaração desta, ou dizem, isto de facto é uma vergonha. Pronto, quando ouvem, porque as pessoas percebem que aquilo não fica bem. Um pedido diplomático de desculpas, ou desculpas diplomáticas, não é nada. E o Governo, de facto, desde as questões de Passos Coelho, Portas, Maria Luísa Albuquerque, antes foi Relvas, depois foi Santos Pereira, passamos a vida nisto. Não há semanazinha, por isso que eu falo em novelas à portuguesa, em que não tenhamos uma novela. Eu acho que estes canais brasileiros de novelas, ou as grandes produtoras de novelas, têm aqui na política à portuguesa, de facto, uma fonte inesgotável de texto. Hoje houve uma coisa curiosa, não sei se... argumento. Agora, como à parte, houve uma visita do vice-presidente do Brasil
Passos Coelho, e o embaixador de cá falou em Favre-Bodó, supostamente para definir a situação em Portugal. Enfim, mas os jornalistas ouviram, porque foi naquela fase pré... O embaixador do Brasil cá? Sim. Mas, de facto, às vezes, para quem é de fora, é o que parece. O professor Favre-Bodó, como se diz aqui há tempos, vem ali do palácio onde está agora o ministro Paulo Portas, mas não é por causa dele, era do Conde Farroux, que era do Palácio das Laranjeiras, mas enfim. Não, isto está tudo, sabe, nós todos dizemos quando estamos até fora, isto está tudo louco, o mundo está louco. E, de facto, não há pessoa que não ponha a chamada, como dizia o Solnado, ponha a pata na poça. É curioso que o Rui Machete tomou o lugar, embora com competências diferentes, mas, no entanto, é a pessoa que, no fundo, substitui Miguel Relvas neste governo em alguns aspectos. Não na posição, sim, não na posição hierárquica, mas naquele peso institucional junto do partido, é uma pessoa respeitada, etc. Esta semana, de algum modo pode ser lida assim, embora ou se terá sido essa a intenção de Pedro Passos Coelho, ao chamá-lo para o governo uma pessoa com prestígio dentro do partido. Sim, mas tem um perfil muito diferente. Mas perfis muito diferentes. Viu a Quadratura do Círculo, é um programa enfim, que já tem a sua história num canal da concorrência. Miguel Relvas voltou a ser falado. Sim. E muito criticado. O que é que acha disso? Não, eu ouvi que foi Pacheco Pereira e foi Lobo Xavier que disseram às tantas que o resultado das autárquicas do PSD e até do CDS devia ainda a muitas escolhas de Miguel Relvas. Eu acho isso, quer dizer, a política portuguesa e às vezes os comentários também têm isso. Uma falta de verdade pode ser por má informação. Agora, eu sei que isso é muito injusto. Relvas está aí na primeira fila para lhe batermos. Fala-se em Relvas e dá um jeitão, dou já um pontapé e fico despachado nos pontapés. Mas eu dou-lhe um exemplo. Sintra. Eu sei que Miguel Relvas foi completamente contrário à ida de Pedro Pinto para Sintra e achava que o PSD devia ter apoiado Marco Almeida. Gaia. Miguel Relvas defendia que devia ser Marco António o candidato do PSD a Gaia. E se tivesse sido o PSD, com a certeza ganhava Gaia. Miguel Relvas não teve nada a ver com várias escolhas que ditaram maus resultados para o PSD. Portanto, aliás, esta de Sintra, Relvas até teve uma cena de troca de palavras desagradável na própria Comissão Permanente, quando ainda fazia parte dela. Portanto, neste momento dizer-se isto é estar a querer proteger Jorge Moreira da Silva, que é uma pessoa cheia de qualidades, capaz, esperemos que venha a ser um bom Ministro do Ambiente, mas que de facto não estava na sua praia quando estava como coordenador e vice-presidente do PSD. Aí, de facto, julgo que foi também Marcelo Rebelo de Sousa que disse que foi uma escolha talvez menos acertada Pedro Passos Coelho quando delegou nele, no Congresso de Março do ano passado. E, portanto, vir-se agora dizer, não, foi Miguel Relvas, não foi. Não foi. E, portanto, não se pode estar a mistificar, porque nós passamos a vida com estas falsidades à portuguesa, que depois transformam-se em verdades e as coisas ficam e passam. As pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Miguel Relvas fez, com certeza, várias coisas mal feitas, ninguém tem dúvidas nenhumas disso. Agora, não dá, e eu aí salto logo e ponho uma pergunta, não podemos estar a tirar para cima de pessoas culpas que elas não têm. Mas há uma espécie de fantasma, Miguel Relvas. Sim, e que aliás deviam dissipar, porque se há coisa que não melhorou, a não ser aqui neste tom de portas, foi a necessidade do Governo estar... A comunicação do Governo dizia-se que era culpa de Miguel Relvas. Não é. Quer dizer, no geral não está melhor. Pronto, Miguel Relvas errou no modelo de querer privatização da RTP. Relvas errou na questão da licenciatura, esteve mal, sem dúvida nenhuma. Agora, não digam que foi ele que escolheu os candidatos às autárquicas e, nomeadamente, aqueles que correram pior ao PSD e ao CDS. Ele não teve nada a ver com Porto Alegre, que eu saiba, onde o PSD pôs de lado uma Presidente de Câmara, que depois teve maioria absoluta, apresentou um candidato que não elegeu nenhum vereador. E, portanto, estarmos a dizer agora foi o Relvas, também. Mas não foi. Neste caso não foi. Ele, aliás, até teve nas autárquicas, como eu disse aqui a semana passada, uma experiência com freguesias que eu achei que ia correr mal, essas fusões de freguesias. Não estou a dizer que as pessoas tenham aceito bem pelo país todo. Eu, por exemplo, vi na Figueira, onde o PSD também perdeu, eu vi, as pessoas ainda não engoliram várias fusões de freguesias. Agora, não houve, como é que lhe dizer,
à exceção daquele caso da Covilhã, não teve significado, nenhuma contestação especial e administrativamente os processos correram bastante bem. Portanto, isso, Lobo Xavier e Pacheco Pereira aí não estiveram nada bem em querer disfarçar a culpa ou dos responsáveis atuais do CDS ou do PSD e atirar as culpas para quem já cá não está na política ativa. Sim, é uma Saiba. espécie de bode expiatório. Sim, exatamente. Vamos à frase da semana. Vamos. A frase da semana é de Francisco Assis. Ele diz: se António Costa quiser, será provavelmente o próximo Presidente da República. Exatamente. Há aqui várias leituras interessantes a fazer, não é? Aqui neste artigo, saiu no Público e Francisco Assis diz de facto isso. Se António Costa quiser, será o próprio... O que é que Assis quer dizer com isto? Que ora, as eleições presidenciais são em janeiro de 2016. Ou seja, são daqui a 2 anos e pouco, e 3 meses. Quem for candidato presidencial, daqui a 1 ano e meio no máximo, sim, no princípio de 2015 tem que se lançar, tem que dizer que é candidato. Portanto, Assis, que é um homem íntegro, um homem que eu considero bastante, mas vem dizer aqui, ele foi eleito agora Presidente da Câmara de Lisboa, mas isso interessa pouco. Ou não interessa pouco. Eu acho que ele deve sair para ser Presidente da República. Por um lado, acho que não fica bem. Imagina, eu estou convencido que Assis não diria o mesmo se tivesse ganho um candidato do PSD.